Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero dar continuidade aos nossos assuntos sobre cidades. E nós vamos falar dos seus tamanhos e das suas funções na economia, beleza? Então peguem o caderno para fazer anotações, peguem a apostila e venham comigo para mais uma aula. Bom, pessoal, primeiro, né? Cidade, nenhuma cidade é igual a outra. Então, a gente tem tamanhos diferentes: cidades pequenas, cidades médias, cidades industriais, cidades gigantes, cidades administrativas. O que é uma cidade administrativa? Uma cidade onde o papel dela é ser centro do governo. Conseguem pensar numa cidade como essa? Brasília. A cidade de Brasília, no Brasil, foi construída para ser a capital federal. Então lá está a sede da Presidência da República, a sede dos ministérios, a sede do Judiciário, tá bom? Não é só o caso de Brasília, tem vários lugares do mundo. Washington, por exemplo, nos Estados Unidos, também é uma cidade administrativa. Pensando economicamente, as principais cidades dos Estados Unidos são Nova York e São Francisco. Mas a sede do governo está em Washington, uma cidade feita para ser administrativa. Beleza? Cidades dormitórios. O que são cidades dormitórios? Cidades que têm uma baixa produção industrial, e às vezes até uma baixa produção comercial. Então, as pessoas que moram nessa cidade, na verdade, elas só moram porque o custo de vida é mais barato, porque o aluguel é mais barato, o mercado é mais barato, mas todo dia essa pessoa tem que se deslocar para outra cidade. Então, a gente tem um exemplo até grosseiro aqui em Maringá. Eu moro em Sarandi, por exemplo, trabalho em Maringá, estudo em Maringá. Muitas pessoas moram em Sarandi, moram em Paysandu ou moram até mais longe, moram em Marialva, moram em Água Boa, Doutor Camargo, e vêm para Maringá porque a oferta de emprego é muito maior. E acaba voltando para sua cidade apenas para dormir e para passar os finais de semana. Tem cidades ligadas ao agronegócio, tem cidades que são verdadeiras metrópoles ou até megalópolis, cidades gigantes. Então, nenhuma cidade é igual a outra. Beleza? E por conta dessas diferenças, as cidades elas acabam se aperfeiçoando em determinados ramos da economia, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, mas primeiro, né, o que que é uma cidade? O que que faz? O que que é uma cidade? O que que pode caracterizar uma cidade? Primeiro, pessoal, densidade populacional. A cidade é um espaço reduzido onde a população ela é maior. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai em um campo, a gente vai ver chácaras, vai ver sítios, uma chácara aqui, aí 2 quilômetros vai ter outra. Então a população está esparsa, ela está distribuída. Na cidade, não. A densidade populacional é maior, porque tem um terreno com uma casa e uma família. Do lado, o terreno, uma casa e uma família, que formam uma rua, que vão formar um bairro, um jardim e, por fim, a cidade. Então, primeiro, densidade populacional maior. Segundo, oferta variada de produtos e serviços, tá? Então, tem shopping, tem escola, tem hospital, tem loja, tem restaurante, tem lanchonete, tem bancos. Tudo isso a gente encontra no ambiente urbano. Essa variedade de serviços é característica das cidades, tá? E por fim, toda cidade ela tem um estatuto legal, uma lei orgânica que rege a cidade. Então vocês já devem ter ouvido falar na Constituição Federal, o conjunto de leis do Brasil. Mas o Paraná tem um conjunto de leis, em Maringá também tem um conjunto de leis. Obviamente, essas leis não sobrepõem a lei federal, a lei do Brasil, mas Maringá tem o seu conjunto de leis que diferencia, por exemplo, das leis de Sarandi, ou das leis de Paysandu, ou das leis de Curitiba. Tá? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá existe uma lei federal, mas cada estado tem uma autonomia muito grande. Tá? Então, é muito comum em filmes alguém que comete um crime no estado e foge para outro, porque ele cometeu em um estado, mas no outro ele não cometeu, então ele está livre. Então, ele às vezes ele tem que ser preso e extraditado para o estado de origem. Então, lá, os governos, os estados, eles têm maiores autonomia. Porque tem estado que pode uma coisa e não pode outra, tem estado que tem pena de morte, não tem em outro, porque lá é mais autônomo. Tem uma Constituição Geral,
mas os estados têm mais autonomia. No Brasil, não. Tá? Na verdade, a autoridade máxima é o governo federal, tá bom? Mas os municípios têm leis orgânicas, tá? A gente pode falar até uma pequena constituição da cidade, tá? Que é o conjunto de leis que rege a cidade, beleza? E agora o município. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Conhecem o município? Sabem o que é um município? Tá? Um município, pessoal, é a menor unidade da federação. Então, primeiro, é o país. O país é dividido em estados e nos estados nós temos os municípios. O município é a soma da área rural, da área urbana e das reservas florestais, tá? A gente costuma falar que a cidade é a sede do município, tá? Tá muito confuso isso? Calma que eu vou explicar. Olha esse mapa aí, mapa do Brasil. Estão vendo essa área em verde mais escuro no Pará? Esse, pessoal, é o município de Altamira, no Pará. É o maior município do Brasil e, salvo engano, o maior do mundo. Para vocês terem ideia, ele é maior do que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, tá? É maior que o estado do Espírito Santo, é maior que o estado de Sergipe, de Alagoas e Rio Grande do Norte. Né? Então, é um município bem grande. Mas o que quer dizer isso? Por que é um município? Tá? Pessoal, um município, então, ó, vamos pegar o exemplo de Maringá. Estão vendo o tracejado aí? Essa linha vermelha? Esse é o município de Maringá. Então, vocês estão vendo que é uma área verde. Ali nós temos uma área em cinza, porque é a área central de Maringá, é a área urbanizada de Maringá. Então, essa é a cidade de Maringá. E para fora da cidade nós temos o quê? A área rural e áreas de reserva florestal. Então, tudo isso é um município. E às vezes, em um município, pode haver até mais de uma cidade. Pode ter cidades, pode ter vilas e pode ter distritos. Então, para exemplificar bem, estão vendo o tracejado aí de Maringá. Esse círculo maior é a cidade de Maringá. Por quê? É só a área urbana. É só a área que tem aquelas características que eu falei para vocês: densidade populacional, é, opção de serviços e uma lei orgânica. Tá? E esse outro círculo pequenininho, o que, que é? É o distrito de Floriano, que pertence a Maringá. Então, acho que vocês já ouviram falar do distrito de Floriano, né? Floriano, ele pertence ao município de Maringá, embora seja uma coisa completamente diferente. Floriano responde à prefeitura de Maringá. Eles não têm um sistema administrativo próprio, tá? Mas ele está dentro do município de Maringá, tá? Então, vamos elencar aqui as diferenças. Maringá tem uma área urbana, ok. Densidade populacional, ok. Estatuto legal, próprio, ok. Tem prefeito e prefeitura, ok. Maringá é um município e tem também a sua área rural e a sua área de reserva florestal, beleza? Agora vamos lá para Floriano. Floriano tem área urbana? Tem, pequena, mas tem. Densidade populacional? Pequena, mas tem. Estatuto legal próprio? Não tem, tá? As leis que regem Floriano são as mesmas leis que regem Maringá, tá? Floriano tem prefeito ou prefeitura? Não. O prefeito de Maringá também é responsável pelo distrito de Floriano, beleza? Agora, o que pode acontecer? Uma pessoa lá em Floriano, ela pode sair candidata à prefeitura de Maringá. Ela pode sair candidata a vereador de Maringá, como é o caso. Tem nomes bem famosos aí. Mas ela está ligado diretamente à administração de Maringá. Então, o caso de Altamira, nós temos o quê? Uma prefeitura e um conjunto de vereadores que tem que administrar toda aquela área. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o tamanho. Toda essa área, então, tem um prefeito e um grupo de vereadores. Agora, significa que a cidade de Altamira está localizada só em um pedacinho, o resto é floresta? Não, pessoal. Dentro do município de Altamira tem diversos outros vilarejos, distritos, cidades, tá? Alguns a quase 300 quilômetros de distância. Então, é um espaço bem grande, de uma cidade até a outra, tá bom? Então, lembrando, o município, área urbana, mais área rural, mais reservas florestais, com uma administração própria, no caso, uma prefeitura, tá bom? E
Por fim, dentro desse município pode haver cidades, pode haver mais distritos, assim como pode não haver também, tá? O caso de Sarandi. Sarandi não tem nenhum distrito. Marialva já tem dois distritos, se eu não me engano, que é São Luís e São Miguel de alguma coisa, que eu não lembro o nome agora, perdão. Tá bom? Então, compreenderam a diferença entre cidade e município? Vamos falar então agora do espaço urbano, tá? O espaço urbano, pessoal, ou seja, essa área que tem cidade, que tem tráfego, que tem pessoas, que tem comércio, ela é muito marcada por transformações, porque na cidade está tudo em movimento, tá? Ah, no próprio Maringá, né, a gente está expandindo as fronteiras agrícolas. Então, as antigas áreas de plantação, nós temos, por exemplo, o Jardim Dias. Alguns alunos aqui moraram no Jardim Dias. Era uma área de plantação que vai virando o quê? Um novo bairro. O próprio Alvorada, onde está a escola Tuiuti, já foi uma imensa fazenda de café e virou tudo bairro. Então surgem novas ruas, novos bairros, casas, comércio, está mudando o tempo todo. Tá? Lugares antigos são derrubados para a construção de novos, então é um ambiente extremamente dinâmico, ao mesmo tempo que algumas coisas são preservadas. Então a gente não consegue apagar a cidade como a gente faz quando a gente escreve com lápis, exclui tudo e fazer do zero. Não, sempre ficam algumas marcas, tá? É, E na cidade isso é muito interessante porque o novo ele pode conviver com o velho. Um geógrafo brasileiro muito importante chamado Milton Santos, ele chamou esse processo de rugosidade. O que são rugas, né? Rugas são essas marcas do tempo que as pessoas mais velhas têm, correto? E as cidades, elas também possuem essas rugas. Elas também possuem essas marcas do tempo, que são o quê? Efeitos da história da cidade. E eu peguei um exemplo bem próximo da gente. Tá? Alguém aqui conhece a Capela Santa Cruz, que fica lá no Maringá Velho? A Capela Santa Cruz é a primeira igreja do perímetro urbano de Maringá, construída em 1947. Tá? E ela está na parte mais antiga da cidade, uma capela bem simples de madeira, e em volta dela tem o quê? Tem postos de gasolina, estão fazendo prédio comercial, prédio residencial, tem hospital, tudo ali próximo. E no meio nós temos aquela igrejinha de madeira. Então ela o quê? Ela é uma ruga que resiste no tempo. Ela é um elemento do passado de Maringá que continua presente até hoje. E no Brasil, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a gente tem o fenômeno de cidades históricas, que são cidades que chamam a atenção por essas características, porque elas parecem que pararam no tempo. Então, por exemplo, Minas Gerais, Ouro Preto em Minas Gerais, é uma cidade de 300 e tantos anos, e as pessoas moram naquelas primeiras casas que foram feitas no início da colonização. Então, são casas que não têm jardim, a porta já dá na rua, a arquitetura é muito particular, porque são cidades históricas, cidades que preservaram essa arquitetura. Do mesmo modo que você vai para a Europa e encontra castelo até hoje. Tá? Cidades históricas que preservaram a arquitetura original, tá bom? E agora vamos falar da economia das cidades, tá bom? Bom, a gente já sabe que a gente pode dividir a economia em três setores distintos, correto? Então a gente tem o setor primário, produção de commodities. O que são commodities? Gado, açúcar, soja, minério de ferro, tudo aquilo que é matéria-prima. Nós chamamos isso de commodities do setor primário, beleza? Setor secundário, setor da transformação, setor da indústria. Ou seja, pega essa matéria-prima, transforma em bens de consumo, em carro, em concreto, em aparelhos eletroeletrônicos, roupa, alimento processado, beleza? E por fim, setor terciário, setor do comércio, serviços, do turismo, dos bancos, tudo aquilo que tem a ver com a atividade comercial, compra e venda e prestação de serviços, beleza? Então, esses, perdão, três setores da economia, tá? E as cidades, elas acabam se especializando em um desses setores. Seja porque a economia daquela região
demanda uma cidade especializada, ou historicamente essa cidade tem essa característica e nunca mudou, tá? Então, vamos pensar aqui alguns exemplos, tá? Primeiro, do setor primário. São cidades que elas existem para atender a demanda desse setor. Então, eu usei aqui um exemplo do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Quadrilátero ferrífero é uma região de Minas com extração de minério muito grande. Então, essas cidades, elas primeiro possuem grandes empresas mineradoras. Quase todo mundo que mora nessas cidades trabalham na mineração, trabalham ou na obra, trabalham operando máquinas, são engenheiros, são motoristas de equipamento, enfim, tá? A cidade ela gira em torno da economia mineradora, tá? Outro exemplo, esse aqui da imagem, é a cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso, né? Sorriso é conhecido como a capital da soja. É uma cidade que vive do agronegócio, ela vive da produção de soja. Então lá você vai encontrar o quê? Laboratórios gigantes que trabalham com processamento de semente, empresas de herbicidas e defensores agrícolas de modo geral, empresas que fornecem maquinário agrícola, empresas de frete para você transportar essa carga. Então a cidade ela gira em torno do agronegócio, especificamente do cultivo da soja, tá? Agora, cidades do setor secundário são aquelas que têm a produção industrial, presença de fábricas e presença de montadoras, tá bom? No Brasil a gente tem alguns exemplos também. Primeiro, o ABC Paulista. Que é o ABC Paulista, professor? Bom, tem a cidade de São Paulo, maior cidade do Brasil, e lá próximo nós temos a cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano, então ABC, e Diadema, tá? Então pode ser ABCD, que são polo das montadoras do Brasil. Então, durante muito tempo, se você comprava um carro brasileiro, ele era feito nessa região. Quase todas as montadoras do Brasil estavam localizadas no ABC Paulista. Então, as empresas que precisavam de mão de obra para esse tipo de serviço, que precisava de engenheiro mecânico, que precisavam de soldador, que precisavam de pintores, era esse o lugar. Então, as pessoas se dirigiam para essas cidades porque sabia que a demanda de mão de obra era muito grande e eventualmente todo mundo da cidade vivia de trabalhar nessas montadoras. Tá? Alguns anos atrás eu vi um documentário de crianças do ABC. O sonho de uma criança do ABC era ser soldador, porque sabia todo mundo era soldador, ganhava bem, era uma mão de obra, tinha que fazer o curso da montadora, então tinha até um certo glamour trabalhar nas montadoras. Então todas as crianças queriam trabalhar na montadora. Era o que a cidade poderia oferecer para eles, tá bom? E um outro caso que nós temos bem interessante aqui no Brasil é da Zona Franca de Manaus, tá? Durante a década de 70, que a gente viu no ano passado, na aula passada, falando sobre o êxodo rural, houve projetos para desenvolver a região amazônica. E foi escolhido Manaus como criação de um polo de indústria de objeto doméstico, de eletroeletrônicos. Então, quando a gente compra hoje, por exemplo, liquidificador, uma batedeira, micro-ondas, TV, microsystem, observem que ele pode ter o selo da Zona Franca de Manaus, tá? O selo é um passarinho voando, acho que é uma gaivota, e está escrito assim, fabricado na Zona Franca de Manaus. Como o Brasil era um país pobre, um país que não tinha indústria, o que ele fez? Ele criou essa área e chamou várias empresas do estrangeiro. Chamou Sony, chamou Panasonic, Electrolux, todas essas empresas aí para vir para o Brasil. Falou: olha, a gente vai deduzir um monte de impostos de vocês, vocês não vão ter que pagar. A gente oferece uma infraestrutura, vocês vêm para cá e passam a montar esses eletroeletrônicos aqui no Brasil. Tá? Como esse foi um dos primeiros modelos aqui da América do Sul, o Brasil começou a exportar esses produtos para os países aqui próximos, para a Bolívia, para o Peru, para o Uruguai, para o Chile, Argentina. Tá bom? É uma zona, uma área bastante importante da economia brasileira. Tá
Bom, até montadora de carro e moto já teve lá. E teve ah, uma ideia de uma montadora da Ford, que seria Fordópolis, que não deu certo e hoje é uma cidade fantasma, tá bom? Bom, e por fim nós temos a cidade do setor terciário, tá? Que são os setores do comércio, serviço, e turismo, tá? Tem várias cidades assim, cidades que só vivem do turismo, pessoal. Que a principal atividade lá é turista que vai deixar o dinheiro lá, tá? Por exemplo, Gramado e Canela no Rio Grande do Sul, cidades que vivem do turismo. Essa imagem que vocês estão vendo é de São Paulo, tá? São Paulo, ela é o principal centro financeiro do Brasil. Então, a sede dos principais bancos do Brasil estão em São Paulo, sede da Bolsa de Valores. Então, a economia brasileira, o setor bancário e financeiro, está na cidade de São Paulo. Inclusive, São Paulo é uma das cidades que mais tem helicópteros no mundo, porque lá existem reuniões todo momento e é um trânsito caótico. Então, esses CEOs de empresas, esses diretores, não vão ficar perdendo tempo no trânsito. Então, eles transitam de helicóptero. Tá? É um nível de dinheiro estratosférico. Beleza? Bem, pessoal, mas embora essas cidades sejam especializadas em determinadas áreas da economia, não significa que elas só vivam em função disso, tá? Uma cidade de prestação de serviço vai ter sua zona rural, vai ter as pessoas que vivem do campo e vendem na feira, vai ter as fábricas e indústrias. Do mesmo modo que uma cidade que vive do setor primário, vai ter um turismo lá, vai ter prestação de serviço, vai ter loja, vai ter comércio, vai ter indústria. Acontece que ela se especializa em uma área, ela privilegia essa área para ter um ganho maior, seja porque existe uma demanda desse tipo de serviço ou por fatores históricos, tá bom? Então essa foto aqui que vocês estão vendo é da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Percebam que a arquitetura dela é toda diferente, né? Tem essas casinhas aqui sim com o telhado alemão. Então ela tem uma arquitetura muito particular. Ela está numa região bastante fria e ela se especializou nesse tipo de turismo, tá? Chamado até de Vale Europeu, porque a colonização lá é europeia. A arquitetura tem essa característica da Europa e virou um polo turístico. Beleza, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês lavem as mãos, permaneçam em casa, cumpram a quarentena certinho. Um abraço e até mais.